Como é que é, pessoal? Muito boa noite. Estamos de volta. Mais um episódio do Pod de Campa. Tivemos uma pausa, porque infelizmente estava a ser difícil conciliar a agenda profissional com as gravações. E como o diabo é sujo, como dizem, né? Quando decido voltar, apanhei uma gripe tremenda que quase que me levava a voz. Então, mas graças a Deus estamos já quase 100% e estamos de volta. Não se esqueça, nos ajuda a crescer seguindo a nossa página Fabio One e se tornando subscritor no nosso canal do YouTube com o mesmo nome. Estamos aí com uma novidade. Bem, para aquelas que estão próximas, sabem, né? Eu sou muito fã de filmes, sou muito fã de séries, né? E algumas pessoas foram me pedindo algumas sugestões de filmes, então, o que é que eu disse? Ou o que é que eu pensei? Não, em vez de eu estar a fazer no off, a mandar para as pessoas sugestões de filmes e séries, decidi então gravar para vocês algumas sugestões de filmes e séries, então. Por isso é que vocês, algumas vezes, verão que no canal Fabio One vai surgindo algum conteúdo ligado também a essa temática. Mas, claro, é necessário que vocês vão até o nosso TikTok, Sala de Casa. Sala de Casa por quê? Porque, pronto, né? A sala de casa é a nossa sala de cinema. Então, essa é a razão também do nosso TikTok ter este nome. Então, fiquem ligados. Tem aí as séries, tem aí o filme da Netflix, Prime Video. E estamos juntos. Hoje trazemos para vocês mais um convidado. Hoje trazemos para vocês mais um convidado. Uma pessoa na qual eu tenho muita estima. Conheci ela na caminhada, né, de formação e de lá para cá, graças a Deus, sempre tivemos boas interações e sempre pude tirar boas ilações dessa mesma pessoa. Manuel Barros, seja bem-vindo. Obrigado. Tô a ficar famoso nas calmas. Tô a ficar famoso nas calmas. Pronto, né? Obrigado pelo convite. Acho que ok. é isso é que os famosos falam na televisão, então estou a aproveitar a falar aqui. Obrigado pelo convite. Acho que é fruto de um pouco do que a gente fez ou faz. Se nos chamaram é porque nos acham importante, né? Se não subir, se não tiver, digamos, muitas visualizações, não liga. São haters. Tem muito hater que não tem coragem de gastar dados para ir nos ver. Ou então também fruto da pobreza, né? É para compreender esse Não tem como ir no YouTube, não tem como ir no YouTube com aquela internet de 200. É para pronto, né? Eu sou muito grato. Eu sei que também que tens a tua agenda pessoal. Mas pronto, né? Encontrei um dia que eu vi que facilmente poderia conseguir ter você. Então, para nós, é de bom agrado tê-lo aqui. Para dizer que aqui no Pod de Camba as pessoas devem se sentir à vontade. Estamos. Até porque não se trata de uma entrevista sistemática, né? Onde as coisas já estão todas prontas para as pessoas falarem, né? As pessoas devem se sentir à vontade e falar aquilo que bem entender, desde que a gente não fira a sensibilidade de outras pessoas. O objetivo do Pod de Camba é basicamente passarmos experiências, conhecimentos e outras coisas boas. Porque eu costumo sempre dizer para as pessoas, o Pod de Camba não se trata só de mídia ou de fama. Há muita gente com quem a gente nos deparamos na rua e não imaginamos a tamanha experiência que essa pessoa pode transmitir para nós. E que não obstante de sermos jovens, também temos já algum percurso de vida e muitas das vezes fixe de passarmos para outras pessoas. Outra coisa também muito boa é que no Pod de Camba nós ajudamos as pessoas a nos conhecerem um pouco daquilo que realmente somos. O que acontece muitas das vezes? A pessoa não convive conosco, não nos conhece, mas tira conclusões, muitas das vezes erradas, daquilo que a gente é. Então, espero que se sintas à vontade e aproveites a falar aqui. Acredito que só será coisa boa do que tens para falar para nós. Obrigado. Ok. Para quem não sabe, o Pod de Camba
é um programa que é gravado cá no Dondo, né? O objetivo não é só pararmos cá no Dondo, mas pronto, começamos e, quiçá, futuramente a gente vai se espalhar para outras zonas do Quanda Norte. Eis a razão também de não ser nossa preferência apenas trazer pessoas que são oriundas do Dondo. Nós poderemos trazer pessoas de Luanda, Ndalatando, Lucala, pronto, vai sempre depender também da disponibilidade que a pessoa vai apresentando. Manuel Barros, um indivíduo socialmente bem enquadrado, se fosse assim dizer, não é do Dondo. Onde é que é o Manuel Barros? Sou do Cazembe, Ndalatando especificamente. Ndalatando especificamente. Sei que já está a viver cá no Dondo. Certamente. Yeah, e tal como algumas outras pessoas, né? Acabam mudando de cidade, né? Saindo da zona de conforto, do lugar onde nasceram, por diversos motivos, e viverem para outra zona. Seja bem-vindo ao Dondo. Obrigado. Seja bem-vindo ao Dondo. Acredito que já lá vão 5 ao caminho de 6 anos, né? Que estás cá. 5 anos. 5 anos, né? Então, quais são as impressões que tiraram aqui da nossa banda, do Dondo? Bom, eu acho que o Dondo é um espaço bom, né, para se estar, embora, por exemplo, para aquilo que eu gosto de fazer e tudo mais, não me ofereceu exatamente esse conforto todo. Yeah. Aqui a gente, pronto, a nível do entretenimento, embora hoje em dia já começamos a melhorar muito, Ok. aqui é muito mais ligado à festa. Yeah. Não que eu critique, né? Até porque eu, quando estou com os amigos, gosto de estar em Também na festas festa. e há mais. Não é o ambiente que eu me sinto 100% confortável. Eu gosto mais do ambiente artístico, né? Teatro, música ao vivo. Vamos falar isso também. Yeah, então, isso é que eu lido. Mas não é um lugar que me recebeu mal, Ok. não Muito é? bom. Pude, ao longo desse tempo, trazer um pouco daquilo que eu sou, né? Com as pessoas com quem eu convivo. Eu vim exatamente para trabalhar. Comecei a fazer a minha vida de alguém amigado, casado ok. aqui. Mas tá dá para gerir, tá dá também para fazer boas relações, Ok. para beber de pessoas daqui. E às vezes há um certo preconceito que as pessoas têm de que a formação do Dondo, ou seja, as pessoas que se formam aqui no Dondo não são inteligentes, não. Eu convivi com muita gente, tanto na faculdade quanto no meu local de trabalho. Hoje em dia as pessoas se tornaram amigos e eu sei que aqui saem quadros excelentes. Yeah. Quadros excelentes. A Escola Superior Pedagógica, nesse ano, no último ano acadêmico, os melhores alunos que foram outorgados, a maior parte deles saíram daqui do Dondo. Então, sim. a gente, claro que tem as suas insuficiências, mas a gente não pode deixar de frisar esses aspectos que é a potencialidade das pessoas. Temos pessoas aqui extremamente boas. Muito obrigado pelas palavras. Yeah. Olha, é bom saber que, pronto, né, o Dondo te recebeu muito bem e infelizmente estamos sempre a ouvir também opiniões muito negativas sobre o Dondo, e hoje ter cá a exprimir essas palavras é muito bom para mim e para outras pessoas também que são do Dondo, né? Quais são as grandes diferenças que foi sentindo entre viver cá no Dondo e na Latanda? Primeiro já é o clima. Eipa! E aqui, aqui é pra tropa. aqui é ambiente de quem quer ter lica. Se você quer ter lica, o lugar é aqui. Ok. A temperatura, claro que eu nunca, pronto, desde sempre sou muito fácil de me acostumar com as coisas, mas quando se vive já com a família é meio complicado. Minha esposa é uma que não aguenta o clima daqui, Yeah, aí você às vezes tem que sair para fazer companhia fora, Yeah. você quer ficar dentro mesmo com calor, então essa é a temperatura e trouxe isso. E fora também o detalhe da arte que eu faço. Aqui, embora já houve alguns amigos também que fazem teatro, que vieram de lá e vieram passar aqui algum tempo, me falavam para fazer e tudo mais, mas pronto, não é um lugar que eu consegui fazer a minha arte, que é o teatro. Yeah. E durante os primeiros anos que eu cá estive, fazia questão de ir quase sempre a Ndalatando, mas depois
também com a responsabilidade da família, Yeah. yeah, começamos a ter que apertar um pouquinho o bolso por causa dos Ficou um táxis, pouquinho yeah, então mais- ficou um pouquinho pouquinho complicado. mais difícil. Tanto é que nesse momento eu estou um pouquinho afastado, Ok. há algum tempo que já não passo em palco, mas yeah, as principais diferenças foram essas. Yeah, foi a questão da minha arte e a temperatura daqui. Então, Pô, e com essa questão da temperatura e outras cenas mais, como consideras a tua adaptação aqui? olha, me adaptei, acho que eu considero ela normal. Acho que a maior parte da dificuldade que eu tive em me adaptar em relação a isso foi muito mais ligado ao fator família. Uhum. Já não foi muito, porque se eu tivesse, por exemplo, sozinho, conforme eu estive no princípio, não teria essa dificuldade, porque eu nunca me incomodei tanto com Yeah. o clima, mas quando Uhum. você já está com alguém que vai te falar, olha, não estou a me sentir confortável com isso ou com aquilo, então Yeah. dá já essa sensação de que todos nós temos que estar no mesmo ambiente ou na mesma dificuldade para a gente superar. Então, Yeah. E acho que pronto. deu para se adaptar e hoje em dia estamos a levar assim. Está a exigir comprar a C e a C não está barato, Os 120 que é como dizem. BTU BTU. não está barato. Yeah, tá realmente puxado. Yeah, E nos links, não está a aparecer? tá a aparecer, vai aparecer, estamos a tentar mesmo conseguir, mas vai aparecer. Já não tem como. Vai aparecer. Vamos meter mesmo o que? O motor de uma marca, a parte interna de outra marca, os fios de outra marca, mas vamos fazer assim. Isso é completamente compreensível, porque, como sabes, né, eu vivi algum tempo também lá ainda latando, a questão de formação e por aí fora. No princípio era aquela, né, tá fora da família, dá aquela saudade, mas depois a gente se adapta. E uma das coisas tipo, que eu mais curti é a questão do clima lá ainda latando, tá vendo? E que quando voltasse para cá também tinha uma dificuldade tremenda. Novamente. E depois quando voltei, digamos assim, de vez, né? Para se fixar novamente cá no sítio onde eu nasci, acho que levou quase um ano para voltar a me acostumar. E hoje, não sei se me acostumei por completo, mas estou aqui também. E olha que uma coisa engraçada é que eu estive enlatando há tempos e eu não suportava o frio de lá. Eu tá no sangue, o Eu calor. não suportava o frio dela, era mesmo daquilo que você tem que pôr casaco, tem que pôr. Banhar já é uma vez por dia, aqui a gente banha três Três quatro vezes, vezes. quatro vezes ao dia. Então, acho que é fruto. Você, quando fica muito tempo num lugar, a tendência é se acostumar com aquilo, Você fazer. não tem essa capacidade. Se adaptar facilmente. Sei que já deste uma pincelada sobre os motivos que te fizeram vir para cá. Para quem não esteve atento, eu gostaria que voltasse só a tocar nesse aspecto, né? Quais foram as razões que te levaram? Eu sei que não é fácil, muitas das vezes, deixar a nossa zona de conforto, ir para uma zona nova, onde quase que a gente não conhece ninguém, não conhecemos os hábitos, muitas das vezes só ouvimos dizer muita coisa, né? E principalmente quando a gente ouve muita coisa negativa, a gente começa a fazer um monte de interrogações, então não é fácil mesmo coisa. Sair da zona de conforto para um lugar. Mas sei também que muitos jovens em Angola têm sempre essa aspiração, né? De não desenvolver no lugar onde nasceu. Outros aspiram sair do próprio país, outros de província ou até mesmo município. No teu caso foi uma mudança mínima de município, né? Então, quais foram as razões que te levaram a deixar a família de nascença para vir cá no Dono? Olha, eu acho desde que me conheço, já assim como adolescente e tudo mais, nunca fui muito preso à família. Nunca fui. Embora tenha muita estima, principalmente pela mãe, foi muito próxima, muito amiga, desde sempre. Então nunca tive dificuldade de me mudar para ir viver num outro lugar, principalmente quando se trata de trabalho ou formação. Eu quando entrei para o ensino médio, estava difícil entrar para uma escola e ainda latando, a concorrência era muita e falava-se muito que tens que pagar A ou B. Então fui estudar no Samba Caju, fiz lá um ano, voltei. Então também vim aqui de paraquedas inicialmente, quando abriu-se o concurso de 2018, eu quis ir fazer no Samba Caju, porque já tinha experiência de ter vivido lá um ano, só que o dinheiro não chegava. Não tinha dinheiro suficiente para pegar táxi para ir para lá, fazer a inscrição. Parece que pronto, foi até certo ponto o destino, Deus, que me guiou. O dinheiro que eu tinha era a metade
que dava simplesmente para ir para o Samba Caju, mas não tinha como voltar. Eu tinha para vir aqui, sobrava 500 e eu tinha um irmão aqui que poderia arranjar, que já vive aqui há algum tempo, poderia arranjar. Então para mim ficou fácil vir para aqui. Eu não sabia se aqui tinha quantas vagas, não sabia. Só vim. Vim no penúltimo dia. Não consegui fazer a inscrição no penúltimo dia porque trouxe o talão de recenseamento militar que já era desatualizado. Já. Me orientaram aí para a administração, fiz naquele dia, quando voltei já não dava tempo, tinha que receber no dia seguinte, consegui dar entrada quase na última hora. Fiz aquilo e pronto, tive a sorte de ser as coisas aconteceram, né? tive a sorte de ser um dos escolhidos na minha especialidade naquele ano. Então... Então, ressaltar aqui que é por mérito, né? sim, sim. Eu não conhecia ninguém aqui. Se bem que eu também gostaria de entrar por cunha, menos esforço. Mas não conhecia ninguém aqui, com exceção do meu irmão. E o meu irmão também não é, digamos, popular a nível das instituições daqui, não é? Então fiz, batemos, entramos e pronto. Havia necessidade sim de me mudar para aqui, porque não tinha como ficar lá e não arrendar uma casa porque aqui. O fato de você decidir... Eu sei que tem jovens, por exemplo, né? Saem de uma zona, vão trabalhar em outra zona, mas a família continua lá. E como estavas também nesse processo de constituir família, tomaste... eu sei, acredito que não tomaste sozinho, né? Tomaste em família essa decisão, né? Tomaram a decisão de se mudar para cá. Aquilo acabou dizendo que não, vamos nos fixar no Dondo. Ok, olha, eu desde sempre, principalmente quando comecei a me relacionar com a minha esposa, eu sempre disse para ela que eu não gostaria de viver próximo da família. Acho que por razões que a gente conversou, nunca me passou na cabeça viver próximo da família. Eu gostaria sempre de estar distante da família e ter aquela saudade de você vir e sentir que não, estava muito tempo sem se ver. E não ser na casa do que todos os dias você pode passar. Então isso me motivou, simples facto de já estar a trabalhar aqui. Mas pronto, foi uma coisa que eu conversei com a esposa, no sentido porque pronto, eu já tinha deixado claro que eu não queria voltar para andar latando na altura. Que eu queria viver aqui sempre por causa daquilo que eu perspectivei sempre. Mas também não foi fácil, porque apesar da minha esposa concordar, mas não concordou porque eu insisti. Concordou porque eu insisti. Então também fez com que a adaptação, mesmo quando ela viesse para aqui, fosse um pouquinho mais difícil, porque ela também deixou muita coisa lá. Deixou muita coisa lá. Ela não é de andar latando, mas fez a formação média lá. E o emprego também ela apareceu lá. Estava numa escola boa, que ela ajudava inclusive a crescer profissionalmente. E quando ela veio para aqui teve essa dificuldade. Teve essa dificuldade e pronto, foi um pouquinho difícil no começo. Mas hoje em dia a gente conseguiu se adaptar um pouquinho melhor. E aí estamos a levar, então era mesmo porque eu queria fugir à família. A tua família assistiu esse vídeo. Vai saber que você... Era para fugir à família, não, era porque pronto. Eu acho sempre a necessidade da gente, quando cresce, sair mesmo das asas da mãe ou dos pais. E quando nós estamos próximos, a gente não consegue cultivar isso, porque em um pequeno grito de socorro, você tem que ir lá. Quando você está distante, aliás, até a forma de pensar no problema é diferente. Você pensa com perspectivas super diferentes em relação a quando você está lá. Você se mergulha no problema, vive um problema todo mundo e ninguém consegue encontrar solução. Então eu sempre quis isso. Também, por ter crescido em Dalatando, eu queria ter a sensação de estar num lugar onde eu tinha que construir alguma coisa de novo, onde eu tinha que lutar pelas coisas sem necessidade de pensar que alguém vai me ajudar no lugar tal ou tal. E aí, pronto, funcionou. Olha, essa questão de ganhar mais maturidade e responsabilidade, isso é muito real. Quando eu me afastei da casa dos pais, fui fazer a formação fora, isso digo que me ajudou muito. Testemunha o meu compadre que está do outro lado da câmera, viveu comigo. No começo foi meio assim, mas depois eu aprendi a dar muito mais valor das coisas. Muitas das vezes até a gente foi passando alguma dificuldade que não comunicávamos, sabe? Só para não preocupar os pais.
Pessoal, para quem não sabe, o Manuel é casado, até porque está fazendo questão de mostrar a coisa, mostrar a aliança. E ele tem um slogan que é o único casado fiel, né? Certamente. Pronto, essa é uma dica. Essa é uma dica que fere muitos casados. Não, Mas até explica bem agora, isso aqui, o único casado fiel. até agora eu sou o único casado fiel. Quem acredita que é fiel, é casado e é fiel, que Pronto. prove, Yeah. né? Eu sou o único, o meu telefone não tem código. Meu telefone tem código, né? Minha esposa atende. Yeah. Nem ela me atendeu quando eu liguei para ti. Então, minha esposa atende, mesmo chamada de mulher, se alguém me ligar, vai falar com a minha esposa, ela tem que saber. Tem que saber. Mas pronto, não tem um telefone de botão. Algumas vezes é isso, você dá o digital na esposa E fica com e fica com o botão, no silêncio, no vibrador. Daqui a pouco vai virar já um mentor de como ser um casado fiel. Porque Porque para Não, na Manuel, verdade, na verdade, pronto, nós estamos acostumados a fazer memes. Vamos chegar também nisso aí. Na altura em que me casei, era pronto uma forma também foram ideias que surgiram e fui fazendo. Não é que eu estou a acusar os meus amigos que são casados de serem infiéis, né? Não, exatamente. É uma brincadeira que eu faço. Mas como meme não se explica, quem lhe apertar em casa. Prontos, aconteceu. agora vamos voltar um pouquinho no tempo e perceber como é que foi a tua vida na infância, como é que foi crescer em Nalatando. Porque, desculpa só, sem querer te interromper, eu quando fui para lá, eu fui observando várias coisas, né? Uma coisa que me deixou bastante espantado é a quantidade de crianças que eu vi na rua pedindo esmola. Pedindo esmola. Pronto, né? É uma realidade que eu não estou acostumado aqui no Dondo, porque aqui acredito que dificilmente você vê uma criança na rua pedir esmola. E lá vi muito isso. E fiquei mais triste ainda também quando me disseram, relatos de pessoas que viviam lá em Nalatã, quando me disseram que não, algumas daquelas crianças não é que eram órfãos ou alguma coisa assim, tinham o mesmo pais, tinham o mesmo casa, mas parece que já estava se tornando um hábito ficar na rua a pedir esmola. Então gostaria de saber como é que foi mais ou menos a tua infância lá em Nalatã. Olha, a minha infância foi tranquila. Tranquila no sentido de que, apesar das dificuldades que se vivia, eu tive sempre os meus pais. Nunca me senti desamparado. Claro que quando se é criança, a tendência de quando o pai não consegue te dar um tênis, quando a mãe não consegue te dar uma camisola, a nossa perspectiva é de que talvez o pai não nos gosta, nós passamos muito, mas no final das contas não é exatamente isso. Não é exatamente isso. Então eu tive o prazer e eu cresci num tipo, principalmente por parte da mãe, cresci num tipo de família que eu não era simplesmente filho da minha mãe, era filho das irmãs da minha mãe. Então era daquilo de podemos até não nos encontrar num mês, mas no outro mês todas as irmãs da mãe vão estar reunidas com todos os primos. Então eu tive essa infância que, embora, pronto, quando estive mais próximo da adolescência, por viver na casa de renda, mudamos muito e também hoje em dia, inclusive, eu não tenho muito registro de amigos da infância por causa dessas mudanças e eu já sou muito retraído. Então tenho dificuldade em fazer amizades. E essas mudanças não facilitaram, porque todas as vezes que eu mudava de um bairro, eu não conseguia voltar naquele bairro para recuperar as amizades. Então hoje em dia a maior parte deles é mesmo aquilo, a gente se encontra uma outra vez, mas já não cultivamos isso. Então não tive uma infância. Agora, em relação a esse aspecto, eu não tive uma infância triste, tive uma infância boa. Graças a Deus, com uma formação zelada, né, com os pais acompanharem. Não são daqueles pais que a gente exige hoje, que tem que estar presente constantemente, mas eram daqueles que supriam as dificuldades da escola. O pai saiu para coisa, para conseguir pão, como falamos. Então não tive essa dificuldade. Em relação ao aspecto que você levanta, acho que até a maior parte das informações já tiveste. Não vamos dizer que não há dificuldade, mas existe uma coisa, quem acompanha as pessoas que vivem dificuldade em Luanda e as pessoas que vivem dificuldade em Dalatando, existe uma diferença, porque em Dalatando existe a agricultura por subsistência, que a maior parte das famílias que não têm um emprego, que vivem pronto,
que são pobres, têm sempre uma lavra. Então, eu, por exemplo, cresci desse jeito, né? Que a gente poderia não ter o frango, mas tínhamos a mandioca, que antes a gente nem valorizava, porque quando a gente tem uma coisa em abundância, a gente chora aquilo que não tem. Não vamos também dizer que dentro dessas crianças que vivem em Dalatano não existe. Nós já, felizmente, dentro de algumas ações que a gente realizava através de grupos solidários, já encontramos crianças que saíram de casa porque sofriam maus tratos. Já encontramos crianças que saíram simplesmente porque perceberam que fora não iam fazer absolutamente nada, não iam para a escola. Sim, eu me lembro que uma das ações que realizou-se através também do AJA, Centro AJA em Dalatando, que é um centro que acho que é dos melhores, que mais era pelas crianças em Dalatando. E havíamos encontrado uma dessas crianças, foi nessa perspectiva. Quando levaram para casa, eles deixaram lá num dia seguinte os pais relataram que ele fugiu de novo de casa. Então, às vezes, e principalmente por causa dessa dificuldade que os pais, principalmente das zonas periféricas de Ndalatando, os bairros, as famílias mais carentes, têm dificuldade de ter controle sobre as crianças. Então, eles têm que ir para a lavra, e a lavra exige que você passe todo o dia lá. Então a criança fica muito solta. E às vezes os nossos bairros não são também daqueles bairros que você vai deixar com uma vizinha e dizer que essa vizinha vai contra o teu filho. Então muitas dessas crianças têm esse lado. Mas é claro que não se pode deixar de chamar a responsabilidade tanto dos órgãos de Estado quanto das famílias. Tem graças que eu escrevo muito sobre isso em algumas monografias da Escola Superior Pedagógica, que eu faço principalmente para o ensino primário, quando se fala do insucesso escolar, quando se fala do abandono escolar, da gravidez precoce. E se a gente for olhando, a maior parte disso é exatamente essa questão das famílias, a falta de controle que as famílias têm sobre os filhos. Porque a criança precisa ser acompanhada na escola. Certo. Acho que por mais que a gente tente maquiar, porque temos dificuldade, temos que... A criança só consegue ir bem na escola se tiver acompanhamento. Se não tiver, vai se encontrar com aquelas crianças que ficam fora da escola enquanto eles estão dentro, e ele vê que aquelas crianças têm mais liberdade, porque aqui há uma dificuldade em perceber que a criança é livre até certo ponto. Porque eles querem a liberdade que a criança quer, não é a liberdade que a gente está disposto a dar. Okay. A liberdade que a criança quer é acordar, comer e brincar. Mas nós sabemos que dentro da liberdade a criança ela precisa estudar. Então essa questão. Fora também o detalhe de que às vezes as próprias escolas não têm estruturas para receberem alunos dessa natureza. Okay. Porque às vezes, nós precisávamos de escolas que incentivam a criança a estar. No caso de merendas, no caso porque, criança passa fome em casa, passa fome na escola, é melhor passar fome na rua. Escolas, infelizmente, só tem parede, mas nem parede até tem. Ok, então essas dificuldades todas. É um ambiente triste. E olha que eu há tempos fui num espetáculo de teatro em Malange. Eu já achava assustador ver crianças de rua endalatando. Tinhas que ver em Malange. Muito. Tinhas que ver em Malange. Malange é arrepiante. Tanto crianças na rua quanto famílias em situações de rua. Há uns prédios na cidade de Malange, não sei se agora removeram essas pessoas, já eles alojaram em lugares melhores. Mesmo assim velhos que ficam embaixo. Você vê a cozinharem aí. A princípio, quando eu cheguei lá, pensei, são só pessoas que vieram aqui para pedir esmola e depois vão voltar. Não, eles passam a noite aí ao relento. Então, acho que não é um problema só de Ndalatando, é um problema generalizado e que todos nós, até principalmente nós como sociedade civil, precisamos começar a repensar na forma como a gente faz os nossos filhos, como a gente programa educar os nossos filhos, para que a gente não seja também impulsionador desse tipo de criança. Que um dia vai ser eu fazer tantos filhos, não ter condições para sustentar e deixar que os meus filhos também vão parar para a rua. Então... E hoje, depois de algum tempo no Dondo, já sei, né, enquanto criança, tinha muito essa de mudar de bairro, mudar de casa. Depois de algum tempo no Dondo, quando você volta para algum bairro, né, onde você viveu, lá em Ndalatando, você nota alguma diferença? Para pior, para melhor? Perspectiva de crescimento?
Olha, com exceção do bairro em que os meus pais vivem agora, que foi o último bairro em que eu vivi, nunca mais voltei praticamente a nenhum daqueles que eu passei antes. Mas ainda existe. Pronto, eu felizmente nesse bairro onde eu saí há jovens que mesmo naquela época também até se tornaram um incentivo para nós. Eram jovens que estudaram, hoje em dia são pessoas que têm os seus empregos, vivem, mas também existe lá muita gente da nossa época que hoje em dia não conseguiram nem terminar o primeiro ciclo e você percebe que se tivessem continuado a coisa poderia ser diferente. Então há ligeiras mudanças, mas que poderia ser melhor. Melhor ainda. Poderia ser melhor caso essas pessoas ou aplicassem-se mais na formação. Às vezes a gente reclama muito do tipo de educação que temos em Angola, mas às vezes mais vale se remediar com o que não está bem do que você ficar sem. E essa perspectiva muitas vezes de que, pronto, as nossas escolas não nos oferecem muita coisa e você te faz deixar. Um dia você percebe que aquele bocadinho poderia te fazer bem. a diferença e muita fazer diferença. Yeah. Olha, agora vou levantar aqui uma abordagem. Eu tipo, no meu interior eu sei que não é bem assim, né? Mas pronto, talvez também para te provocar aqui um pouco. Antes de eu me mudar para Nalatando, e eu sei que muitos jovens ou adolescentes do Dondo ouvem muito isso, né? Nos metiam muito na cabeça que o pessoal de Nalatando não é muito acolhedor, você, o teu colega, não aceita mostrar da sua casa. Eu gostaria de saber, você já ouviu alguma vez essa dica de que vocês não gostam muito de mostrar a casa das pessoas? É verdade, Mas isso na tua ótica é real? é real. Eu sou uma dessas pessoas. Ok. Não sei se é questão. Pronto, sabe-se que o meio nos influencia. Então nós, embora crescemos, eu por exemplo, quando cresci, na altura no bairro da Quipata, a minha casa era praticamente o centro para todos os amigos. Nós fazíamos carros de lata e tudo mais, mas eu não tenho memória de ter apresentado a minha casa a mais de 10 pessoas na faculdade, quando fiz a faculdade. Ok. Não tenho memória. E às vezes não é uma coisa que a gente tenha, não, é mesmo só questão cultural. Se tornou já É mesmo só cultura, questão né? cultural. Mas não quer dizer que todo mundo é assim. Mas existe sim uma certa dificuldade nossa de andar latando. Porque eu estranhei aqui no Dondo Yeah. que é um dia que você se conheceu com a pessoa. Não, nós aqui recebemos até por demais. isso é que aquele camarada da João Flávio lá o dava. Um dia, eu já fiz o convite, um dia estava quando ele estiver aqui, eu vou querer saber. Isso aqui sim, levou. Nós somos muito acolhedores, Somos, sabe? somos. Só que as pessoas muitas vezes também aproveitam-se desse nosso acolhimento. Mas olha, é assim, pronto, existe um aspecto de cultura que a gente não pode perder. Nós, a nível de África, sempre fomos muito. Nós não somos tribalistas. Nós somos muito de se congregar. Somos muito de. Por isso é que facilmente os estrangeiros conseguem se enquadrar aqui em Angola. Porque nós somos muito família, todo mundo é nosso. Todo mundo é nosso. Então, mas hoje em dia, claro que a gente precisa ter um pouquinho de mais cautela. Muito. Porque infelizmente antes era diferente. Aliás, eu me lembro que na minha infância também existiam esse tipo de pessoas. Que quando começou-se a surgir nos anos 2005, 2006, ou antes até, o fenômeno de roubos, botijas e tudo mais, era assim, alguém chega em casa e fala que a mamãe, ele primeiro te pergunta se a mamãe está em casa, fala não, a mamãe me pediu para vir buscar isso, para ir comprar isso e tudo mais, você pega, entrega. Eu tenho memória do meu irmão ter ido comprar cerveja em grades, na altura nós vivíamos na Quipata, ele saiu da Quipata até como é aquele bairro que acho que é 28 não. Pronto, tá aí depois da União, tem um bairro aí embaixo, ao lado da linha ferro, foi comprar cerveja em grades aí. Que ele chega e encontra uma moça que ele fala, não, eu sei onde vendem, me espera só aqui. A senhora levou as grades e levou o dinheiro e não apareceu. Então essas coisas até certo ponto começam a nos dar lição de que por mais que a gente seja acolhedor, temos que ter cuidado ao confiar nas pessoas e ao levarmos as pessoas em nossas casas. Mas é uma coisa que, pronto, a gente pode melhorar, né? A gente pode melhorar.
Eu não digo que todo mundo é assim, porque eu já convivi com pessoas em Dalton também que não têm dificuldade em levar os colegas, os amigos em suas casas, mas eu ainda, até aqui no Donde, eu tenho tanta dificuldade de levar as pessoas em minha casa. Hoje em dia, antes, era mais por uma questão subconsciente, hoje em dia é um pouco mais por cautela. Para te levar na minha casa, mano, temos que ter mesmo tanta aproximação e sentir também que você tem necessidade, porque existem aquele tipo de pessoas que você se encontra com ele num dia e às vezes a pessoa, por exemplo, veio testar num concurso público e não tem lugar para dormir, não tem lugar para fazer as refeições e você recebe a pessoa. Eu me lembro de ter recebido através de um amigo, um jovem que veio do IGE no último concurso público. Ele veio do IGE, também só veio. E eu me identifico com esse tipo de pessoas, porque eu quando fui estudar no Samba Caju, eu não sabia onde eu ia dormir, não sabia onde eu ia dormir, mas a pessoa com quem eu fui com ele, ou com quem eu fui, desculpa, quando cheguei lá encontramos a madrinha dele, a madrinha me acolheu 1 ano, então a gente consegue, às vezes, se a gente parar e prestar atenção, a gente consegue olhar um pouco e saber quem é a pessoa que exatamente precisa, que a gente mostra a nossa casa para lhe acolher, então... Sou mais por isso, mas ainda latando tem um pouquinho disso. Se formos a ver em termos de acolhimento, Dondo ainda latando, o Dondo acolhe melhor do que ainda latando, mas não é, eu acho que não é por maldade, é mesmo só por questão de hábito. Olha, eu graças a Deus vivi uma realidade muito diferente. Eu tive a sorte, digo mesmo sorte, porque são pessoas que continuam até hoje na minha vida, de formar mesmo família, ainda latando. Formaste? Trouxeste filha ali? Não, não dá pra esse tipo de família. Tá falando criei amizades muito fortes, que me receberam muito bem. Nós lá temos uma casa que nós chamamos a Casa da Mãe. Como é que funciona a Casa da Mãe? É a casa de um amigo meu, que na altura também era colega, que praticamente recebia todo mundo. E a mãe dele já é uma pessoa assim de idade, tá vendo? Mas era aquela pessoa que com pouco estava sempre disposta a receber todo mundo. E muitas das vezes nós saímos de nossas casas para ir confraternizar mesmo lá, porque me sentia mesmo à vontade. Era mesmo a casa mesmo da mãe. E quando comecei esse processo também de constituir a família lá e outras coisas mais, por causa do trabalho eu tive que voltar para o Dondo, mas a família estava lá ainda. Então, eu não me sentia assim tão preocupado em deixar a família. Por quê? Porque ao lado eu sabia que tinha pessoas que a qualquer momento poderão estar aí com a minha família. Já houveram momentos de preocupação, tá vendo? Que eu, como o cabeceiro da família, fui me aperceber depois de tudo estar bem resolvido, tá vendo? E pessoas que se tornaram minha família resolveram isso e pronto. E até hoje então aquele sentimento profundo por essas pessoas. E hoje em dia eu já consigo ir para Nalatando, tenho um lugar para ficar. E o mais incrível é que eu me identifico mais com essas pessoas do que com as minhas famílias de sangue, como chamamos, né? Então, graças a Deus, tive uma realidade muito diferente. Mas independentemente disso, nós de Nalatando somos vossos americanos. Alguns aspectos... Nós somos vossos americanos. O problema do pessoal daqui, quer dizer, aqui já somos com terra. 5 anos já cresci aqui. Vocês só não admitem que somos vossos americanos. Somos. Não, mas são nossos americanos em que aspecto? Não vamos entrar em detalhes. Somos vossos americanos, pronto. Só há um aspecto que pronto, aquilo também não é muito lá são nossos filhos. Não é muito preocupa nossa, a questão de ensino superior e por aí fora. Não, vocês são nossos filhos lá, jovem. Nós damos formação, jovem. Uma cena assim, quer dizer, não me sentia mal, mas era assim muito estranho, né? Disseste muito bem que lá a agricultura de subsistência é muito forte. E lá quase todo mundo tem alguma lavra ou já foi na lavra. Mas não sei se você já percebeu, nós aqui não temos esse hábito. Não crescemos mesmo aí na lavra. E muitas das vezes até, quando a gente quisesse, nossos pais nos impediam que fôssemos lá na lavra. Não sei se é questão de proteção e por aí fora. Só quando chegamos lá, nós como não temos mesmo esse hábito, então passaram a nos chamar de preguiçosos. Pronto, não tem lavra. Só que eu dizia assim, nós não somos culpados. Se nós crescemos numa realidade em que nossos pais não nos deixavam ir à lavra, tá vendo? Mas olha, nessa questão,
eu até acho um pouco controverso nesse detalhe. Yeah. Eu vim aqui, o pessoal do Dondo é muito rico. Uhum. Eu me lembro, há 1 ou 2 meses fui para, acho que é o quilômetro 34. Uhum. Mano, eu me maravilhei com o número de fazendas que tem Yeah, ali. muita. Você olha, é um jovem. Uhum. Hoje em dia, por exemplo, despertou-me o. Porque eu não. Pronto, por causa de ter crescido em uma família de camponeses, Yeah. tem um. Não é trauma, porque eu nunca consegui ficar traumatizado. Mas se fosse com Como muita tá gente. ainda não ficar Se fosse com traumatizado? muita gente que tem isso, eu teria Yeah. trauma. Porque enquanto criança, eu ia para lá, ia muito a Lavra, principalmente aos finais de semana. Deixavam-nos ir para a escola, de boa, de segunda a sexta, mas final de semana você tinha que ir. Eu tenho memórias de ter ido a Lavra, voltar com carga e chover. A carga fica muito mais pesada. A nossa Lavra era muito distante. Vocês têm que caminhar, ou caminhar, desculpa. Naquela altura não existia serviços de mototáxi e Yeah, tudo mais, yeah. então a gente saía em longas distâncias. E eu, quando comecei, pronto, a chegar já para a adolescência, a crescer, eu comecei a fugir de Lavra. Já inventei educação física, né, nos sábados, para não ir à Lavra com a mãe. Yeah. E quando eu fui aqui nessas fazendas, eu olhei para aquilo e falei, eu quero ter uma fazenda aqui. Uhum. Porque é uma ótima fonte de rendimento. Não, agora já estamos a toda a visão. Uma ótima mesmo fonte de eu. rendimento. Eu Yeah. vejo jovens, eu quando fui para o quilômetro 34, conheci um jovem nessa altura que nos acompanhou, porque fomos lá, alguém foi lá fazer croquis de localização de algumas terras, me pediu para lá acompanhar e tudo mais. Você vê jovem que tem o seu espaço, tem lá pés de citrinos, como Eles já pensaram limoeiro e muito tudo com mais. isso. Então, eu acho, aqui, pronto, felizmente. talvez vocês Yeah, aqui aqui no do centro da cidade Yeah. é que não tem muito isso, mas os que cresceram muito nas periferias, nas famosas margens e tudo mais. E só para lembrar nessa questão das margens, Yeah. há um detalhe também que eu acho que é um trabalho que, principalmente para as pessoas que trabalham com ação social e tudo mais, seria muito bom, era começar-se a pensar em projetos que visam levar informações principalmente ligados ao planeamento, à própria educação das crianças nesses lugares, porque o centro do Dondo pode até não viver tantos problemas ligados a isso, mas as margens. Ok. Eu assustei-me quando me apercebi que, por exemplo, se tu vais para essas zonas um pouquinho mais distante, existem famílias que estão dispostas a te entregar o filho só para você criar, não importa se vai lhe dar formação, que o importante é que ele sai de casa, vai para tua casa, te ajuda a fazer trabalho e tudo mais. Vi isso, e isso, pronto, assustou-me. Então são alguns aspectos sociais que também são interessantes a gente Isso não está refletir. para entrar, é? Yeah. São interessantes a gente refletir sobre isso, a gente poder pensar muito sobre isso. Existem também alguns fenômenos ligados principalmente à prostituição. Eu sou professor de educação moral e cívica e felizmente converso muito isso com os meus alunos. Tenho uma mãe que trabalha na área do planeamento do centro, que também hoje em dia, pelo menos ela já me fala que existe uma visão um pouquinho melhor desses aspectos. Já existem até pessoas de zonas recônditas, de zonas muito Também mais já praticaram afastadas, isso. que já vêm pedir para fazer planeamento por causa exatamente desses aspectos. Então ainda existe uma certa deficiência pronto, acho que na educação, tanto a educação sexual, porque também existem muitos professores que até há bem pouco tempo não conseguiam falar disso abertamente com os alunos. Existe muita gente aqui no Dondo que desistem de estudar. Existem muitos adolescentes. Eu uma vez também espantei-me. Pronto, nessa zona, acho que é Figueira. Dizem, Na primeira vez- nem eu mesmo que sou daqui conheci essa realidade. Na primeira vez que a pandemia, pronto, tivemos como é que é pronto, o pequeno relaxo da pandemia, começamos a sair um pouquinho, montou-se aí música. Eu espantei-me com o número aquilo é criança, não estamos a falar Exatamente. porque é crianças e adolescentes, pessoas que não estão Exatamente. nos 15, nos 16, 17 anos, que vão para aí 22, 23 horas, e você vê pessoas jovens a pagarem uma gasosa, uma cerveja, para depois irem se relacionar com essas
Então existe ainda um fenômeno dessa natureza que eu acho que é fruto de um esforço conjunto, tanto da sociedade civil, tanto dos órgãos estatais, porque às vezes a gente atribui muita responsabilidade aos outros, mas nós podemos fazer um pouquinho. Alguma coisa. Nós que somos professores, somos educadores, temos esse papel de mudar essas consciências, de fazer melhor e tudo mais. Então, mas O copo está vazio. Olha, nós temos aqui os doces da Dona Nilsa. Ok. Já não sei se coisa. você não pode mais gravar, não pode gravar todos os dias. Não dá para gravar todos os dias. Yeah. Só não vou te acompanhar porque estou aqui com umas. Que? Estás a ver? Pronto. Então, mas tens a vontade em servir o sumo. Se precisar de mais um copo que é para água, não sei se vai Não, beber tá. diretamente. Vai direito, não quer? Você já tirou lá o que? Não quer fazer publicidade? Então me pagar. Patrocinem. Então me pagar. Patrocinem. E também o YouTube pode só derrubar, não sei se é uma marca muito conhecida, também pode só derrubar o vídeo, nós não queremos que derrubem o vídeo. Prontos. Bichinho do teatro. Olha, talvez até uma notícia que eu não. Pronto, eu queria dar, mas acho que aqui também é oportuno. Eu tenho a perspectiva já de voltar ao teatro, provavelmente no final desse ano ou princípio do próximo. Eu não consigo, pronto, é uma coisa que eu respiro, que eu gosto e tudo mais, embora por causa da carreira, obrigado, por causa, não, tá muito bom, por causa da carreira, tem que fazer publicidade. Temos aqueles doces da Dona Nilsa. Para casa, né? Pensei que tá fazendo, talvez é pastel. Temos esse hábito de, às vezes, no cubico. Então, pronto, eu quero voltar, porque acho que a última vez que fiz teatro, produzi, acho que não atuei. Foi, acho que no ano passado, em fevereiro, fomos fazer a estreia do quando a amante se cansa. E desde então nunca mais Essa dica, pisei. quando a amante se cansa. Pronto. E pronto, tive o convite na reta final do ano passado também. Nesse ano fui para Luanda para o Prêmio Teatro de Duplas com o meu grupo Kufikisa. Então foram as últimas vezes que atuei, mas ainda latando mesmo nunca mais. E não é que as pessoas, para não termos aqui estar a falar, não, as pessoas estão a cobrar, estão a mandar, não, é mentira, nunca recebi ninguém me falar, atua só mais, mas eu quero. Mas o que eu gostaria, antes de aprofundar mais essa questão do teatro, o que eu gostaria que as pessoas percebessem ou soubessem como começou esse bichinho em ti, depois a criação ou entrada no grupo, Kufikisa. Como é que foi? Olha, eu começo a fazer teatro em 2009. Convite de umas amigas, estava num grupo. Pronto, eu vivia. Quando eu comecei a estudar na escola Samora, Samora para mim foi das melhores escolas que teve, porque era uma escola que congregava tanto as pessoas que, pronto, eram de famílias muito pobres, quanto as pessoas que eram de família. Pronto, classe média, porque não acho que aí tinha alguém de classe alta, mas classe média não estaria, então tinha, e deu-nos essa possibilidade. E na escola Samora tinha o grupo Kudizola, acho que quem chegou a fundar foi o Perereca. Então fizeram um convite para ir, eu era muito tímido, sempre tive dificuldade de fazer amizades. Então fui para lá em 2009, fiz lá algum tempo, depois o grupo em si deixou de existir porque era um grupo da escola, então quando chegasse às vezes alguns períodos, as pessoas, até porque eles inicialmente tinham a tendência, por exemplo, de obrigar alguns alunos a fazerem parte do grupo de teatro, então nem todo mundo que estava lá fazia porque gostava, era porque era obrigado. Então quando eu deixo o Kudizola a convite do T. Gilson, que de praxe o meu melhor amigo, uma das melhores pessoas que eu tenho hoje em dia, vou para o Kufikisa. Participo numa peça que era do carnaval. Naquela altura estava a se falar sobre, pronto, era um espetáculo que era, falava-se mais ou menos acho que era de eleições, acredito, naquela altura, porque tinha-se terminado a eleição de 2008, então aquilo era um tema
do carnaval. E aí, desde então, fui cultivando, tinha pessoas que gostavam de fazer, então também foi despertando esse bichinho. Se bem que eu já gostava antes, porque eu cresci na Quipata e eu cresci atrás do Centro Dom Bosco. Yeah. O Dom Bosco sempre foi um espaço de artes, de Congregava todo cultura, mundo, congregava todo mundo. E naquela altura existiam alguns grupos de teatro. Hoje em dia, inclusive, um dos acho que até certo ponto, uma das pessoas que mais me inspirou a fazer teatro ou a gostar do teatro vive aqui, que é o Farofa, que é professor também. E ele naquela altura já faziam aquelas peças para o oratório. Dramatizavam a cena de Jesus Cristo e tudo mais. Então, eram coisas que assistia e gostava. Mas eu nunca fui muito de iniciativa. Sempre tive dificuldade de ir pedir para fazer parte. Senão começaria quando ainda era criança. Mas quando vou estudar na Samora, até 2009 eu começo a fazer teatro. E desde então, não me lembro um período que parei. Quando fui para Sambocaju, formei grupo. Lá, trabalhei um ano, depois voltei e o grupo lá continuou? Do samba, não continuou, porque quase todos que estavam lá eram pessoas que depois da formação saíram. Saíram daí e pronto. Levamos e hoje como é que está o Kufikisa? Tá bem. Ainda pronto, com o número de espetáculos reduzido. Reduzido, mas está bem. Né? Tem lá, claro, as suas insuficiências e tudo mais, mas desde já agradecer um dos maiores patrocinadores do grupo, que é a Este Pedro, que é a oficina de estofas, sofás e tudo mais, ainda latando. Está há alguns anos conosco. O grupo pode ter passado dificuldade, até nas piores crises. Eles são sempre os nossos maiores impulsionadores. E aí hoje em dia, pronto, o teatro já tem uma perspectiva muito diferente. Claro que também perdemos público com a emancipação dos eventos festivos. Já existem muitos eventos nos finais de semana que acontecem. Mas ainda estamos em pé. Também o Calo Kimona já regressou aos ensaios. Muito bom. Há algum tempo o Kufikisa tinha ficado sozinho. Hoje já o Calo Kimona já voltou. E aí estamos a levar. Eu sei que as relações interpessoais em conjuntos são sempre complexas. Como é que normalmente é a vossa relação? Dentro do grupo? Dentro do grupo. Olha, nós felizmente não temos muitos problemas. Claro que existem algumas vezes até questão de hierarquia, de um ou outro rebelar mas é como qualquer grupo juvenil. Né? Há dificuldade, nós já passamos por crises dentro do próprio grupo, tanto a nível da própria estrutura organizacional quanto dos membros. Hoje em dia a gente ainda se debate com as ausências de muitos atores e atrizes, aquele processo aquele processo de muitas vezes os atores, fruto da formação, fruto da família, ficarem lá um tempo ainda latando, depois saírem. Também é porque o teatro ainda não sustenta. E todo lugar onde não sustenta é difícil manter. Esse podcast também pode acabar se de repente não começar a dar dinheiro. Não, olha, o que as pessoas não sabem é o quê? Além desse projeto, eu tenho outros projetos, né? Também é mesmo aqui na internet, que são muito mais, como é que eu posso dizer? São rentáveis, tá vendo? Então, outros projetos é que estão a sustentar esse projeto aqui, porque eu sei que ganhar, por exemplo, com podcast em Angola não é assim, do Vumpa. Então, se hoje em dia tem esse microfone, tem um computador, tem um tripé, tem uma luz, é porque tem outras coisas que estão a sustentar esse projeto, porque não seria fácil também, nem qualquer pessoa que vem, Mobutu, tô machista, tá vendo? E depois nós, Luanda já foi, já está um pouquinho mesmo assim mais avançado quanto a nós. Só que é normal, como a capital sempre nós aqui não mais idade é muito nova, tá vendo? Mas a gente vai crescer. Eu hoje em dia, por exemplo, a nível dessa questão do entretenimento na internet, estamos a ver tanto o Dondo quanto o Nalatando. Há um crescimento muito grande. As pessoas estão a investir, estão a criar conteúdos para a internet.
Hoje em dia, e eu acho que uma das pessoas que você precisa convidar para esse podcast é o Draulio. Eu não sei se vocês têm. Já tivemos uma interação e coisa. Só foi mesmo questão de incompatibilidade de agenda. Ok. E aí ele também. Mas o Draulio também não é muito ocupado. O problema do Draulio. O problema do Draulio. Depois vamos na gravação. O problema do Draulio. O Draulio ele é assim. Ele quando não quer fazer uma coisa. Começa a dar ele volta como se estivesse bem ocupado. E nós estávamos a trabalhar junto no trabalho de fim do curso. Mesmo alguns trabalhos que ele teve na faculdade, trabalhávamos juntos, ele dava dicas e tudo mais. Mas até para ir buscar, o trabalho está feito, já fizemos, já está fofo. Para sair mesmo só da casa dele para ir buscar, está ocupado. Mas se você girar um pouco, vai lhe encontrar numa esquina, vai lhe encontrar no. Então, é só lhe insistir. Só que pronto, né? O podcast é aberto para todo mundo. E aí a gente quer que as pessoas sintam-se à vontade em aceitar o nosso convite, tá vendo? Então, independentemente se são voltas ou não, a gente, claro, né, consente e a justificativa, que coisa. Mas isso é algo novo, não temos muito tempo ainda, muita gente ainda vai passar aqui, tá vendo? Então, penso que mais ou menos dia. E falando sobre o crescimento da criação de conteúdos na internet, eu estou bastante feliz porque a nossa banda, falo Kwanza Norte em si, precisava. E o bom é que está a surgir diversidade, tá vendo? Não é só tipo um formato de conteúdo que tá a se criar. Eu tenho o privilégio de, pelo menos, tipo, de vez em quando, conversar com quase todo mundo que cria conteúdo. Um ou dois que não tive o prazer de conversar, tá vendo? E eu também, quando comecei isso também, um ou dois me deram também props, então isso é o mais importante. Tipo, como nós devemos passar para as pessoas que nós aqui estamos para competir, as aveias andam para competir, e até porque esse é um mercado muito abrangente. E quanto mais conteúdos tiver, melhor, tá vendo? Porque a pessoa tem que ter muita opção. Não estamos mais naquele tempo que só tínhamos até PA1 pronto, de manhã até de noite, tá vendo? Agora temos Girassol, TVzinho e por aí fora, tá vendo? Então, tem que pagar nessa marca. Isso é... Pronto, TPA é a casa-mãe. Não, talvez tem que pagar. Talvez depois tome dar bolinho, porque alguma marca pagou. Mas é isso, eu acho que a gente, durante muito tempo, aliás, hoje em dia a gente ainda ouve muito de Naratano não tem nada, Kwanza Norte não tem nada, Londo não tem nada. Mas existem coisas que nós é que vamos fazer. Existem coisas que existem em Luanda, as pessoas de Luanda é que fizeram. Hoje em dia, se Luanda tem a nível, por exemplo, dos criadores de conteúdos, já temos criadores de conteúdos que vivem. Ou pelo menos faturam um dinheiro com a criação de conteúdo, é porque eles no princípio decidiram investir naquilo. Você encontra, por exemplo, Brasil, claro que o acesso à internet do Brasil não é idêntico ao da Angola. Então nós aqui o custo da internet é elevado, então é normal que alguém vá dar uma espiada no teu vídeo e não acabe. Super normal. Porque tá popar, tem que ver também um bocado daí, o saldo de 200 tem que durar 3 dias para não acabar antes, porque eu sou 1 giga. Então vem esse detalhe. Então é uma coisa que a gente vai fazendo, porque depois as marcas, e aliás, fora o detalhe de que existe essa questão da criação de conteúdos a nível da nossa banda, é importante também vermos que só quando a gente se firmar é que as marcas vão querer se associar. Porque a minha marca não vai se associar com alguém que não tem views, porque eu preciso vender a minha marca. Então, vem isso. Acho que a gente vai trabalhando paulatinamente. Vai trabalhando. Fugimos um pouquinho da questão do coisa do teatro. Tem alguma coisa que surgiu aqui, principalmente quando falou sobre a criação do grupo lá no Samba Caju, né? E não queria deixar escapar. Pensa também criar aqui, por exemplo, no Dono. Porque, olha, posso dizer que tem muita gente que gostaria de fazer aqui. E eu já tive uma experiência com farofa, já alguns longos tamborões. Aquilo teve uma demanda fixa, só que infelizmente não houve continuação do projeto. Se tiveres tipo disponibilidade, tempo, e como também estás sempre aí na igreja e por aí fora, tem pessoas que aí poderão passar o comunicado, e seria uma ótima ideia também. Olha, já muita gente desde que eu cheguei aqui me fala, eu a princípio não criei, porque eu ainda tinha muita relação com ela tanto. Saía, quase todos os finais de semana estive lá. E aí, quando me firmei aqui, pronto, o fruto também deu uma certa preguiça. Não sei
se em algum momento vou criar, né? Mas pode ser que sim, pode ser que não. também. Yeah. Porque, embora tenho muita vontade de voltar a fazer, aqui também ganhei um pouco de preguiça em algumas coisas. Estás yeah. engordado? Até agora estou mais fininho. Eu já te vi mais cheio. Já estive pior. Yeah. Tava já chegando, não sei, no limite de quem. Yeah. Mas também teve Casamento mano, também. marmita de fundo. Agora estão de separar já, então, estão a tirar mais um mano, prato. mano, ó, você pode sair e ficar 3, 4, 5 horas fora de casa quando vir. Alguém tá te perguntar que é sua comida. Ah, claro que é. Claro, Então que engordar, não estou na casa da mãe. Pronto. Eu tenho uma dificuldade em compreender o projeto Mentes Criativas. O Kufikessa faz parte do projeto Mentes Criativas ou uma coisa separada? Não, o projeto Mentes Criativas surge numa ideia pessoal. Eram pronto. Existe aquilo quando você trabalha em grupo, existem ideias que não se encaixam no coletivo. Eu sempre quis fazer produções de eventos. Existiam modalidades de espetáculos que eu queria que não encaixavam muito com o Kufikessa. Então eu crio, fora isso também a questão de que existiam poucos grupos a nível de Ndalatando e era quase sempre os mesmos que faziam os espetáculos. Então era mais nesse sentido. É um projeto pessoal, mas sempre que eu posso, conto com... Aliás, sempre não, todas as vezes que o Mentes Criativa teve uma atividade, contou com o apoio do Kufikessa, tanto na produção quanto na própria realização dos eventos. Mas o Mentes Criativa é muito mais alargado, porque o Mentes Criativa a perspectiva é ações formativas, digamos, como é que é, produção de eventos culturais, mas muito ligados à área do teatro, de música ao vivo. Há uma coisa que me incomoda, claro que não é, digamos que é uma crítica para quem... É uma crítica, pronto. Seja lá como vai soar. Eu não consigo ir para um espetáculo, digamos, um evento, onde o artista que vão trazer vai cantar playback de 2 músicas e vai embora. E recebeu milhões. Ou fazem só música com DJ, fazem só a festa com DJ, ou põem músico e fazem conforme fizeram aqui no Arregaça quando trouxeram o C4 Pedro. O C4 Pedro veio e deu show. Música ao vivo, com banda e tudo mais fizeram. Essa coisa deve ser playback, baixo a música pronto, baixo a música, ouço no auriculares, aquilo que eu procuro. Eu não estou preocupado só com a imagem do que eu quero saber o potencial vocal. Porque, olha, nós produzimos, acho que em 2020 ou 2021, já, se a memória não me falha, produzimos um espetáculo ao vivo na Casa da Juventude com 2 artistas locais, que era o Epifânio e o Caswing. Mano, aquilo foi fantástico. Música ao vivo é outra coisa. Eu me apaixonei muito outra coisa. Música ao vivo. Eu quando quero, se quiser espetáculo, eu gosto de... A ideia de ir ver um espetáculo tem que ser ao vivo. Eu tenho que sentir o potencial vocal do artista. É uma das coisas que me faz admirar muito, por exemplo, os cantores brasileiros, né? Não importa em que momento, o lugar, é música ao vivo. Porque o artista, pronto, o que dá mais impacto é um momento em que você atinge uma nota que no momento da gravação da música você não atingiu. Então o Mentes Criativa, a perspectiva deles era exatamente isso. A realização de concertos intimistas e tudo mais. Quando eu voltar a fazer, até porque a nossa perspectiva nessa altura é legalizar o projeto Mentes Criativa de forma a criá-lo como algo com estatuto, digamos, com NIF, essas coisas todas, para que a gente consiga produzir eventos em que a gente também consiga remeter documentos a instituições para apoio e tudo mais, porque envolve um gasto. Quando nós fizemos o espetáculo ao vivo, fizemos parceria com a 1001 Sons, que hoje em dia, em termos de produção de conteúdos e tudo mais, mesmo em termos de reunir materiais, também um dos melhores. Eu acho que eu admiro muito o responsável da 1001 Sons por isso. Acho que assim, do jeito que você não evita esforço para gastar do próprio bolso, para investir em materiais. E fizemos um espetáculo ao vivo, embora que em termos financeiros não rendeu conforme esperávamos. Mas foi uma coisa fantástica. E pronto, recebi, por exemplo, hoje em dia, há tempos,
do que o Parsons esteve em Nalatano também, fez já também esteve, ao vivo e as pessoas que lá É da estiveram música de elogiaram, bairro. elogiaram. Então o que nós, como mentes criativas, temos como perspectiva é isso. Não, isso é muito Que os fixe. artistas vêm para fazer música ao vivo, se bem que os cachês às vezes ainda também não facilitam, mas nós queríamos mesmo, na verdade, era fazer com artistas da banda, fazer com que artistas locais venham fazer ao vivo, porque nós temos pessoas que fazem música música há muito tempo e têm preparação vocal para fazer, só que nós às vezes não abrimos esses espaços. E eu tenho um primo, por exemplo, ele discute muito essa questão sobre a valorização dos artistas na banda, né? Por exemplo, ele defende que desde que seja um evento cultural que envolve, por exemplo, né, cantores de outras bandas, nem que for um da banda deve atuar, tá a ver? E a luta dele é essa. Só que infelizmente, pronto, né? Nós estamos num mundo completamente capitalista. Já sei que não, o Barros não vai me trazer cliente, não quer. Mas existe uma coisa que até em tempos acho que um camba meu, o Bião, chegou a publicar. Existe também um problema grande nos artistas de forma geral em Nalatano. Existem muitos, não é generalizado, mas existem muitos que têm muito o estrelismo. Ok, tem essa. Mano, quando te convidam para um evento, você tem que criar engajamento para o evento. Olha. Eu acho que hoje em dia nós só funcionamos se criamos uma parceria. Eu não posso vir no teu podcast, você me convidar. Queria falar disso. Não posso vir no teu podcast se não fazer nenhum post. Eu tenho que fazer algum post, porque os que me acompanham vão acompanhar o teu programa. Agora, existem muitos artistas ainda são convidados. Às vezes até são pagos. Mas não partilham, não postam. Falou disso também. Tá vendo? Mas a gente vê artistas grandes, quando vêm para um evento, que vem aqui por onde eles fazem isso. Artista grande vem posta. Eu vi recentemente não sei se o seu evento já passou, mas teve um evento no Brasil com a Joelma da banda Calypso. Da ex-banda Calypso. Em Portugal, né? Mano, a Joelma postou o que cuia. Então você imagina, se pessoas com essa dimensão sabem que esses artistas são também parte do engajamento. Você dá engajamento no artista, o artista dá engajamento. Você não faz isso. Mano, estamos a brincar com isso. Então é importante, eu acho que é importante todo mundo refletir em torno disso. O Tiago dizia, desde o momento que eu sou contratado para uma atividade, é de bom tom que eu publicite também essa atividade. Sinceramente, me pagarem também só para publicitar. Você até pode não fazer constantemente, uma vez a outra. Pelo menos aí o panfleto, deixa deixar uma informação para as pessoas saberem que você... Agora nós não. Você vê, são 10 artistas no panfleto, mas às vezes só 1 ou 2 é que postam a atividade. E nós sabemos que não é porque não existem estruturas a nível de Ndalatando, a nível do Kwanza Norte, que consiga fazer um marketing que dá 100% de êxito. Funciona isso. Mano, uma das pessoas, digamos, muito mais influente a nível do marketing em Ndalatando é o Kalu. Sim. Mas o Kalu, ele conversa, por exemplo, com os memeiros para fazerem publicidade. Quando eu tenho um evento, quando o meu grupo tem um evento, o Kalu partilha, posta. Não tem como, ele não dá um feedback no evento dessa pessoa que partilha o meu evento. Vou partilhar. Se nós fizermos isso, todo mundo, porque eu acho que não está com nada a rivalidade, não está com nada. Cada um pode fazer um pouco, porque o fim último é que o Ndalatando, o Kwanza Norte, o Dondo tenha. Hoje em dia você vê, olha a parceria que tem o pessoal de Ndalatando e o pessoal do Dondo. Há eventos que passam do Dondo, o pessoal de Ndalatando partilha. Há eventos que passam em Ndalatando, o pessoal do Dondo. Isso é muito fixe. Olha, está para se realizar aqui um evento de rompimento, não sei se você já ouviu falar. Já vi o panfleto hoje. Eu não tenho assim, tipo, eu conheço os caçulos, mas não tenho assim uma interação ativa com os putos. E nem entrar em contato comigo para nada. Eu peguei os ingressos, até porque do meu interesse é participar, e postei. Como se fosse publicidade, para chamar mais também o pessoal. Tive pessoas que no off me puxaram onde é que vai ser o local, quando é que está aqui. É isso, porque o nosso propósito é
fazer com que as nossas cidades não sejam monótonas, que a gente tenha opções. E se a gente não apoiar as pequenas iniciativas, a gente vai permanecer nisso. Nós temos dificuldade, não falo do Kwanza Norte, acho que é uma coisa hoje em dia já do ser humano. Temos dificuldade de aplaudir o sucesso do outro. Se a tua cena tá a bombar, eu vou ter dificuldade de partilhar, de fazer A ou B. E isso não precisa, é completamente desnecessário. Então, a gente vai caminhando em direção a isso. Hoje em dia a gente cresce. Olha, sabias que já estamos aqui acima de 1 hora a falar? Aqui no Podcamba coisa. Por isso é que o Fly costuma ir. Até de madrugada. Está sendo uma conversa bastante proveitosa. O bué fixe mesmo também. Bué fixe. Então, pessoal, não se esqueçam. Tem de subscrever o canal, curtir a página, acompanhar aí os nossos cortes, porque a gente tem como hábito só lançar cortes no Facebook. Então, para ver o conteúdo na íntegra, tem de ir mesmo lá no YouTube. Eu sei que está difícil com o saldo, mas pronto, o Bagos está aqui a deixar dicas muito fixes. Vamos levar também a comer bolinho, beber água. É mesmo lá, aqui no YouTube. Eu sou o champolim desse podcast. Eu vim para comer. Olha, estamos assim, já prestes a terminar, mas uma coisa eu gosto muito de falar. Eu gosto muito de falar de formação, estás a ver? Por isso é que as pessoas vão acompanhar que, tipo, as pessoas que virão para aqui, não sei se, quer dizer, eu me identifico muito com o perfil dessas pessoas, tá vendo? Talvez porque sei alguém que se preocupa muito com a questão de formação, não sei o quê, então eu sinto que são pessoas que têm algo para me falar. E aí eu sei que és alguém que, graças a Deus, tiveste também uma ótima caminhada, e eu gostaria que partilhasse um pouquinho sobre o teu percurso formativo. Ok, pronto. Eu, talvez por vir de família pobre, não gosto de usar humilde, porque para mim é pobre. Não, humilde é diferente de pobreza. Claro que, pronto, o dicionário tenta dar significados diferentes, mas é pobre mesmo. Venho de família pobre, que sempre nos fizeram acreditar que a formação é que vai nos fazer melhorar de vida. Quase todos nós. Então, nunca me dei ao luxo de desistir da escola. E hoje em dia, felizmente, sou um dos maiores impulsionadores do pessoal da minha casa a nível da formação. Tive o privilégio de primas minhas ou prima minha falar-me que eu sou uma das inspirações isso é fantástico. Por causa do percurso, eu poderia ter ficado, por exemplo, 1 ano sem estudar quando aprovei da 9ª para a 10ª, para o ensino médio. Mas preferi estudar fora. Não foi porque o meu pai me aconselhou, não. Foi mesmo decisão minha. E eu era puto naquela altura. Se os meus pais também não fossem muito de impulsionar a educação, poderia ser daquele, mas você assim bem miúdo, já vai estudar. Não era muito comum naquela altura pessoas saírem de longe, principalmente quando se é adolescente, para estudar fora, sem saber onde vai parar. Então, felizmente nunca tive tempo de paragem. Terminei a licenciatura. Tenho perspectivas de continuar. Nesse momento é só se organizar um pouquinho, porque o mestrado tem a família e o mestrado é Kumbu. Felizmente é um propósito partilhado com a esposa. Tanto eu quanto ela queremos dar sequência à formação. Tem piadas que desde sempre ela sempre se formou primeiro do que eu. Quando eu comecei a namorar a namorar ela, eu estava na 11ª, estava a terminar o ensino médio. Ela entrou para o ensino superior, terminou primeiro. Então, a ideia sempre foi nesse ritmo, mas nunca ninguém teve por exemplo, a ideia de parar. E nosso propósito é continuar. Outra felicidade é que as pessoas com quem a gente tem amizades, a maior parte delas são pessoas que se formam. Hoje tem graças que recebo experiência de pessoas, amigos próximos que já fizeram mestrado e vêm te passar a experiência. Então você olha para aquilo e fala, não é um desafio que você não consegue superar. Então, só que pronto, por ter a família, por ter
metas de vida também que a gente precisa traçar, Yeah. porque o mestrado não é tipo licenciatura que a gente fez de forma gratuita, entre aspas, a gente precisa pagar, precisa ter um valor, então estamos a estudar as possibilidades, mas a ideia continua aí. Acho que é um conselho que a gente deixa, né, para todo mundo. Podemos até estar a reclamar do tipo de ensino que a gente tem, mas não importa a qualidade de ensino que a gente tem, fazer ainda é a melhor opção. Né? Porque quando a gente passa pela escola, a gente consegue mudar alguma coisa, a gente consegue fazer. Hoje em dia nós somos professores, estamos a tentar imprimir um pouco daquilo que a gente queria que os nossos professores fizessem por nós naquela altura. Eu, quando estudei o primeiro ciclo, nunca tive um professor que era capaz de falar abertamente em educação moral e cívica sobre tudo. Mas era já na reta final, né? Era na reta final. Mas os que passaram antes eram aqueles que ficavam mesmo presos naqueles assuntos que não envolviam a sexualidade. Então a gente percebe que durante muito tempo a gente teve esse índice elevado de gravidez precoce e tudo mais, fruto das escolas não terem a capacidade de falar disso. E como professor, hoje em dia a gente tenta imprimir um pouco disso. Então a gente não pensa em parar. Eu ainda tenciono em fazer formações em teatro, porque independentemente de estar muito vinculado ao Ministério da Educação e tudo mais, ainda tenciono levar a carreira de ator. Sei que Ilona tem uma escola de arte. Tem. Felizmente já temos formação média e formação superior, no caso da licenciatura. Acredito que também já deve ter mestrado, mas se não, mas tem bolsas para mestrado em Portugal. Há um jovem que me deu formação há algum tempo num dos festivais em Dalatando, que hoje em dia ele vive em Portugal. Faz parte de uma das grandes companhias de teatro em Portugal, porque foi lá fazer mestrado. Teve a oportunidade de ficar lá e ficou. Ele vem periodicamente aqui, dá formações e tudo mais. Então, segui. Hoje em dia o teatro a nível de Luanda está muito desenvolvido. Muito desenvolvido. A gente quando vai lá em alguns festivais troca experiência e você olha mesmo. Então, pessoal, a formação é importante. Eu lá no trabalho interajo com muita gente e muitas das vezes vejo assim pessoas no desespero porque não estudaram. E às vezes tipo, quase que choram só para você fazer um documento aí que não existe, porque a oportunidade fica a passar na cara. E eu começo a perceber, não, é extremamente importante a pessoa estudar. Mas depois nós, pobres, já não temos lá assim muita esperança. Já temos lá assim muitas esperanças. Você não pode, se você é pobre, não pode ficar parado. Não dá. Mano, tem graças que hoje em dia a gente, em vez de odiar a pobreza, odiamos os ricos. A gente não odeia a pobreza, nós odiamos os ricos. Ou seja, o nosso propósito não é quando a gente fala mal, por exemplo, de alguém, esse só tá ali porque o pai dele tem. Não, nosso problema não é se ele tá bem. Nós só queríamos que todo mundo tivesse como nós. Porque é mais... Mano, eu não vou, por exemplo, hoje em dia, vamos lá supor que eu faça uma riqueza. É normal que eu não queira que o meu filho viva mais dificuldades. É claro que o meu filho vai chegar para o ensino médio, já está em condições de tirar uma carta, tira a carta e conduz. Eu não preciso olhar mal esse camarada. Eu tenho que torcer, tenho que lutar, fazer o melhor para que a dificuldade que eu passo hoje, por causa da falta de condição dos meus pais, não seja a mesma que meus filhos passem. Então, a gente... E eu tenho estado a conversar com algumas pessoas e a falar sobre isso. Que nós não estamos a perceber que o que faz com que a gente não progrida somos nós mesmos. Nós temos dificuldade de apoiar iniciativas, nós temos dificuldade de aplaudir o sucesso do outro, nós temos dificuldade, temos muita dificuldade de olhar para o outro e dizer essa pessoa me inspira. Temos essa dificuldade. E no fundo, quando a gente faz isso, nós não é porque olhamos para ele porque a pessoa é maldosa, não.
nós só queríamos que essa pessoa, ou nós estivéssemos no lugar dele, mas não é porque estivéssemos lá, ele também estivesse aí conosco. Não, nós queríamos que ele estivesse no nosso lugar e nós estivéssemos no lugar dele. E a ideia não pode ser essa. O mundo está mal. Estamos a ver situações que há 15 anos a gente não via. Nem imaginava. Pessoas se matando por coisas miúdas. Completamente banais. Virou normal as pessoas tirarem vida dos outros, virou normal as pessoas prejudicarem os outros, e essa normalização é que está a fazer com que, principalmente o detalhe da difamação, você olha hoje em dia para a internet e vê, mas essa notícia que a pessoa passou, essa pessoa pesquisou mesmo. Você fica assim. E às vezes é só mesmo pessoa que está disposta, quer engajamento, Olha, cria. falaste. Olha, vou te passar aqui uma experiência, me lembraste? Tipo assim, eu quando entrei no TikTok, primeiro a minha conta que eu criei no TikTok, criei mesmo para venda, porque o meu foco aí é só criar conteúdo para vendas. Graças a Deus até na altura as coisas correram muito bem. Então, sabes que no TikTok tem essa da pessoa gravar o vídeo, né, falar do produto e por aí fora, depois você fica se matando para editar. E às vezes a edição pode levar muito tempo. Eu me lembro um dia desses, gravei um vídeo, fiquei das 18 até acho, quase 0 horas, só editar aquele vídeo, porque você direito aqui por aí fora. Depois, lá para as 23, lanço no TikTok. Todo feliz porque eu achava que o vídeo... Não, até porque estava um fixe. Quando eu acordo para ir lá ver as interações, até porque a minha conta na altura, estava mesmo a viralizar. E quanto mais viralizasse, mais cliente eu conseguia. Logo que acordo, primeiro comentário, ia falar muito, eu fiquei assim, eu falava um bem mal, mas eu fiquei assim, eu fiquei cansado, falei, poças, gajo ficou das 18 até 0 a editar esse conteúdo, não sei o que, só a falar de produto, não é porque tô a ferir essa ideia de alguma pessoa, ele foi lá fazer um comentário que não tem nada a ver, quer dizer, e todo mundo que vai entrar depois, vai ver aquele comentário. Às vezes nós temos a tendência de olhar para um comentário e seguramos aquilo como nossa opinião. E quando a gente segura qualquer coisa de bom que vier... Você me debulhador por causa dos trabalhos que eu faço, mano. Estamos sempre a nos chamar mas pronto, debulhador. isso é normal. Eu, por exemplo, quando vejo determinados anúncios, nem todos os anúncios eu acredito. Não é... A única coisa que eu lhes aconselho é a tendência de ir lá boicotar. Não precisamos boicotar. Se você quiser aconselhar um amigo, vai lá, faz um tutorial. Olha, antes de levar a sério uma que certifique-se de que isso é assim. Faz um tutorial sem necessidade de mencionar que o fulano é assim. Se já foi apanhado a fazer isso, claro que serve. É bom alertar-nos para que outras pessoas não caiam. Mas quando você não tem certeza, você não tem prova, não adianta. Porque hoje em dia nós estamos a ter muita dificuldade. Eu acho que uma coisa que eu aconselho a todo mundo, não passemos tanto tempo na internet. Tá vendo? Você, principalmente você que produz conteúdos para lá, claro que tem a necessidade de você acompanhar, porque às vezes o engajamento é fruto de quando você responde um comentário e tudo mais. Mas o aconselhável talvez seja, postaste, deixa um tempinho, sai, eu tive que deixar. Entra lá um pouquinho, vê alguns comentários, responde o que tem que responder, sai. Vai fazer, mas não é sair e ficares aqui sentado, não. Vai fazer uma coisa, ver um filme, ler um livro, faça alguma coisa, porque se você passar um dia completo aí, você se contamina com as coisas da internet. A internet deixa doente, mano. Embora eu trabalhe mais com prestação de serviço, vendas e por aí fora, e houve uma fase da minha vida que eu me sentia, estava mesmo ficar doente, nem ligações mais conseguia. Por exemplo, hoje, por exemplo, já tenho grandes dificuldades em atender números estranhos. Então tive que limitar mesmo muita coisa. Sem contar que, tipo, até no seu familiar, isso começou a causar problemas. Tá vendo? Até a pessoa começar a perceber que não, é seu trabalho e por aí fora. Mas agora tu já bem comedido, já tem horários mais curtos, tá vendo? Então a internet é boa coisa. Internet não é... Quer dizer, é boa coisa se a gente conseguir usá-la da melhor forma, mas permanecer tanto tempo... Eu vejo, por exemplo, no TikTok... As pessoas ficam presas em live das 7 horas até 15 horas. Mas eu me pergunto, essa pessoa tem todo esse tempo de ficar... Às vezes não é que a pessoa tem esse tempo todo. É que a pessoa fica presa naquilo
que esquece dos outros compromissos. Yeah. Às vezes nós temos muita coisa para fazer. Yeah. E aí eu, por exemplo, tenho estado a aprender. Houve um tempo, principalmente quando eu, pronto, havia criado a loja virtual. Yeah. Chegou um momento que a minha esposa chegou a me falar, eu pensei que quando você fizesse algum trabalho, que é trabalhar de casa, terias mais tempo. Yeah. E não, e eu percebi, pronto, claro que a interação é necessária, mas você precisa determinar períodos, tempo Tem para que ficar determinar. aí, para poder conciliar, depois começa a te prejudicar nas outras coisas que tem que fazer. Yeah, porque eu me pergunto assim, se a questão é trabalhar em casa, é porque tenho mais liberdade de decidir aquilo que posso e o que não posso. Mas não estava a conseguir cumprir isso, tá a ver? Yeah. Não é que depois os comentários, quando surge muita interação, Yeah. te dá vontade de ficar lá Olha, mais tempo. E eu, por exemplo, eu agora sinto muito medo de viralizar. Viralizar, eu digo, é muito perigoso. Você tá a bater na boca de todo mundo por aí fora. Ou está a viralizar, amanhã viralizar outra pessoa. Vira outra pessoa, tá a ver? E podes parar. E o quê? E você fica, como é que eu digo? Você como se prendeu naquilo, você fica dentro de poças. É por isso que há pessoas lançam um vídeo que foi tipo 1 milhão de views. No outro dia lançam um que nem 1.000 tá a bater. A pessoa fica doente. Começa a se sentir mal, porque não tá batendo. A tendência da internet hoje em dia é... Por isso é que muita gente está depressiva. Por quê? A internet te isola. Te isola. Porque para você fazer os teus conteúdos, você precisa estar distante das pessoas. Você um dia percebe que se você entrar nas redes sociais e estiver próximo dos amigos, todas as conversas acabam. Cada um ficou aí. Assim mesmo. Então, se você passa muito tempo a fazer isso, a mexer o telefone, a responder comentários, você acaba achando aquela realidade virtual mais interessante do que essa de fora. E quando tu vives isso, se um dia sentires que as pessoas pararam de conversar contigo aí, você começa a ficar doente, porque a realidade que você construiu aí começa a te deixar doente, porque você se sente não amado. Então, acho que é importante. A internet é muito boa, mas já ficou provado por A mais B que também tem muitos prejuízos. Somos nós responsáveis. Hoje em dia nós falamos que essa questão de depressão e tudo mais é frescura, mas não é. Não é frescura. Não é. Não é frescura. Provavelmente anteriormente já existia, só que nós não tínhamos, pronto, existia mais a chance das pessoas saírem para conversar com outras pessoas e menos de se fechar. Senão nós não teríamos pessoas no passado, antes de termos esse acesso à internet, não teríamos pessoas que teriam se matado por questões familiares ou outros, não teríamos, mas tivemos. Era coisa que a gente não conhecia. Hoje em dia a ciência só veio nos mostrar que já existia, só que nós não tínhamos. E hoje em dia temos mecanismos melhores para combater. Então acho que a gente precisa olhar muito sobre isso. Eu, por exemplo, há momentos que eu prefiro não carregar. Eu também sou daquele que se ficar e se me distrair, posso ficar aí 2, 3 horas. Então há dias quando a internet acaba, prefiro ficar mesmo alguns dias sem carregar. Aquilo me afasta, me dá outras perspectivas. Quando voltar, por isso é que hoje em dia as pessoas também veem pouco na internet. Por exemplo, eu só voltei ao Facebook, porque eu praticamente já não usava Facebook. Só voltei por causa da página que eu criei, porque era só já WhatsApp, YouTube, porque eu consumo muito YouTube, estou sempre a assistir, YouTube, e agora o streaming. Graças a Deus aqui em casa praticamente todo mundo está ligado ao streaming, então a gente larga os telemóveis, ficamos aqui. Então até esse conteúdo que eu estou a criar agora de falar de filmes por aí fora, é coisa que a gente já faz aqui em casa. A gente fica a comentar, então disse, não, vamos começar a criar cenas, a falar disso. É por aí fora, então vi que não é algo. Eu precisava, por exemplo, conectar a família, tá vendo, aquilo que eu faço, tá vendo? Então, porque eu estava muito distante. Então já esse conteúdo tá me deixando um pouquinho mais ligado, tá vendo? A gente, por exemplo, já chega, um de nós vê um filme fixe, já convidamos, fulano, olha esse filme aqui, porque nós agora temos dificuldade de ver filme sozinho, tá vendo? Às vezes até a pessoa discute entre aspas, não pode ver sozinho, não sabemos como estava, só um episódio, tá vendo? Temos que ver junto. E é por aí. Prontos, vamos.
Epá, muito obrigado. Estamos aqui no tema que eu que espero agradeço. Espero que a gente esteja alcançado. Estou a me sentir famoso. Estou a me sentir muito famoso. A Então, intenção é receber todo mundo que vem cá de forma fixe, né? Independentemente das condições que a gente criar, mas pronto, desde que a pessoa se sinta fixe e se sinta também à vontade em exprimir aqui. Falaste de muita coisa, porque que muita gente não sabia. Nem eu sabia que Nem tinha você muita sabia coisa que sobre também mim. estava lá. E já foi mais de 1 hora. Já posso ser famoso. Já posso. Então, pessoal, curtam a cena, deixem os likes na página, mas o mais importante é subscrever o canal, porque só subscrevendo o canal tu passarás a ter acesso completo do conteúdo que a gente vai fazendo aqui e também, claro, vai nos motivar a estar aqui a fazer cada vez mais esse conteúdo. E no final de tudo, o objetivo é que fazer a banda desenvolver. Se os outros podem, por que a gente também não pode, né? Tá vendo? Então estamos aqui. Não esqueçam, em outubro tem que ficar teatro. No Cine Endalatando. Vamos ter presença do Ari Coquim e dos Memeiros. Também estão a impulsionar bem a nível de presença de público. São bons também em marketing. Então temos aí teatro. Provavelmente eu estarei em palco, ainda não sei. Pronto.